Boa noite, pessoal. Estou trazendo aqui o feedback do caso do desafio diagnóstico de hoje, tá? Primeiramente, queria agradecer a participação de todo mundo. Muita gente acertou o diagnóstico, mais do que isso, acertou o raciocínio clínico, tá? Então, é uma mulher jovem, sem grandes comorbidades, hipertensa leve, sobrepeso, que está internada por conta de uma infecção de ferida operatória, onde precisou fazer um procedimento cirúrgico, né? Vinha uso antimicrobiano e já estava com previsão de alta quando ela evoluiu com uma dor torácica atípica. Era uma dor bem localizada, de moderada intensidade, que incomodava a paciente, que veio de forma aguda, piorava com o decúbito dorsal e com a inspiração profunda, ou seja, uma dor pleurítica, e aliviava quando a paciente sentava e até naturalmente se inclinava um pouco para frente, mas principalmente quando ela se sentava. Foi rodado um eletro que vocês tiveram acesso por conta de um protocolo de dor torácica e feito o primeiro set enzimático. Foi aí que a clínica médica foi acionada. E aí a gente pôde ver que as enzimas marcadores de necrose miocárdica vieram negativas, um hemograma nada muito significativo, um PCR um pouco pior do que já vinha, provavelmente no pós-operatório, estava um pouco elevado, ele subiu, vinha numa curva de melhora e subiu no meio do caminho, com a ferida operatória limpa, ou seja, alguma outra coisa parecia estar inflamando o paciente, né? E aí, tentando entender o quadro clínico, nós fomos interpretar o eletro. Então, a gente tem um infra de PR difuso, tá? Bem sutil, um suprete do segmento ST, poupando V1 e AVR. Isso é muito sugestivo de pericardite. E aí, quando a gente pensa em pericardite, a gente sempre fica pensando em doenças autoimunes, que realmente têm que ser pensadas, doenças neoplásicas, tuberculose, mas aí uma pericardite aguda, o mais provável seja algum quadro infeccioso, seja ele viral, que é o mais comum, seja ele bacteriano à distância, como no caso era uma infecção à distância. Não é uma prevalência tão baixa. Então, vale a pena no paciente internado que está tratando um quadro infeccioso, está com alguma infecção viral, teve uma dor torácica, não deixem de pensar em pericardite, né? Então, dito isso, lembrar que ela no exame físico estava taquicárdica, que é o mais comum da pericardite. A alteração mais comum no eletrocardiograma é taquicardia sinusal. No eletro ela já não estava taquicárdica quando foi realizado, tá? Então, nesse contexto, a gente pediu um ecocardiograma que mostrou um derrame pericárdico pequeno, tá? Sem nenhum indício de evolução desfavorável. E aí a gente tem que levar em consideração algumas coisas para ver se a gente ia manter ou não essa paciente internada. Se ela era anticoagulada, se estava num contexto, um pericardite num contexto de trauma, né? Se tinha elevação das enzimas cardíacas, para a gente pensar em miocardite associada à pericardite, se tinha ou não sinais, tanto ecocardiográficos quanto clínicos, de insuficiência cardíaca, né? Ela não tinha aumento da área cardíaca, o derrame pericárdico dela era pequeno, não tinha um risco de evoluir para tamponamento naquele momento. Então, isso tudo fez com que a gente ficasse confortável em prosseguir essa investigação ambulatorial, investigação e acompanhamento. A primeira linha de tratamento sempre tem colchicina no caminho. Colchicina mais anti-inflamatório. Ou colchicina mais AS na dose de anti-inflamatório, que é uma dose muito mais alta que a dose antiagregante. Tá? A gente tem como opção fazer o corticoide no paciente que tem contraindicação formal anti-inflamatório, ou pacientes que estão um pouco refratários, mas a primeira linha de tratamento é o anti-inflamatório mais colchicina, ou colchicina mais o AS na dose anti-inflamatória. Tá? A gente faz aí um intervalo grande de tempo, algumas semanas, a gente vai diminuindo gradativamente tanto o AS quanto o anti-inflamatório, enquanto que a colchicina a gente simplesmente para depois de um tempo médio de 2 semanas. Tá? E isso naturalmente vai ser acompanhado de perto, para ver se vai evoluir com algum sinal de insuficiência cardíaca, algum sinal de tamponamento cardíaco, né, turgência jugular, hipofonese, enfim.
e essa paciente teve uma evolução benigna, tá? Então, o grande exame ali foi o ecocardiograma. Se tiver algum desses sinais de alarme, anticoagulado, sinais de insuficiência cardíaca, algum distúrbio de condução no eletrocardiograma, fazendo algum tipo de arritmia que indique uma miocardite, esse tem que ficar internado e ficar bem atento. Mas o paciente tem uma pericardite leve, o manejo pode ser ambulatorial sim, tá bom? Que foi o caso. Obrigado por terem participado, espero que tenham aprendido com esse caso como eu aprendi para levar para os próximos futuros, até porque não é tão incomum assim.